Bom, recebi aqui um pedido de análise de um seguidor, mas me chamou a atenção a respeito de uma seita que a pessoa usa um pseudonome por algum motivo. E o mais curioso é que ele se denomina aqui o arcanjo Samael, que em hebraico seria o veneno de Deus, ou uma figura malévola do judaísmo, né? Então, uma pesquisa aqui, esse Samael é uma figura enigmática, intrigante. E o curioso é que ele é um anjo que, segundo o Livro Preto, ele era leal a Lúcifer. E que, vamos dizer assim, era o amo de Lúcifer e que servia ele lealmente, se tratar de um arcanjo sombrio, e acatando todas as ordens de Lúcifer. Muito bem. Eu vou fugir aqui do que a pessoa me pediu, porque antes, claro, eu tenho que esclarecer a respeito de outro aspecto. Então, existe dois, né? Um é do livro preto, sagrado, e aqui está o negócio, né? Quem é fiel, religioso, e vamos dizer assim, aceita o que está no livro preto, sem questionar, vamos dizer assim, já está na linha do fanatismo. Ou seja, não é uma cabeça aberta, é uma cabeça doentia, né? E que acredita naquilo piamente a tal ponto de fazer com que as outras pessoas venham acreditar também, né? E ela não raciocina mais. Até chega a ser uma pessoa chata, né? Porque só fala daquilo, só fala daquilo. E essa semana mesmo, estava passando na rua, encontrei uma senhorinha e veio com aqueles papelzinhos e dizendo que só na igreja tem a salvação. Até aí, cada um acredita no que quiser, né? Mas vamos agora aqui fazer uma hipótese do seguinte. Vamos imaginar, para quem tem uma mente aberta, se aquela história que contaram para uma pessoa 20, 30, 50, 80 anos não for a verdade ou não for bem assim. Por exemplo, a história de Adão e Eva. Para mim, ela nunca existiu. É uma mentira. Ela é tipo assim, como direi, uma filosofia, né? Uma fábula, né? Uma fábula, claro, com um final para chamar a atenção das pessoas. Reflexão. Por que para mim essa história não é verdadeira? Porque segundo o livro sagrado, aconteceu de um casal único e sozinho numa terra, sem mais ninguém. Era eles dois, mas tem um porém. Será se foi bem assim? Será se em outros continentes, em outros países, não existiam outros grupos humanos? E por que branco? Por que louro de olhos azuis? Por que essa Europa aí, mais uma vez, né? Como Jesus, louro de olhos azuis, cabelo comprido? Por quê?
Porque o preconceito, se existe um estudo dizendo que os primeiros seres humanos foram encontrados na África, negros, né? Ali foi o princípio da humanidade e dali eles migraram, certo? Então cada um foi para um canto. Então já começa, né? Mas isso não é o que interessa, não é o que está chamando mais a atenção. O que está chamando a atenção é várias histórias de Lúcifer, que no caso ele, né, era colado ali em Deus, mas se revoltou com Deus e pulou fora lá, né, discordou com certas coisas e pulou fora e criou uma legião. É uma história. Essa é uma história. Existe uma outra história. Vai somando, hein? Eu vou contar só 3. A outra história é que Deus estava para mandar alguém para a terra, para doutrinar, porque os homens ainda estavam muito primitivos, precisava de uma doutrinação, e um grupo, tinha grupos aí em certas regiões, países, né, que tinham vários deuses, né, e outros acreditando num Deus só, o ateísmo, enfim. E nessa disputa, né, estava lá Deus na dúvida. Deus estava na dúvida, segundo a história, de quem ia mandar. O Lúcifer era o mais indicado, né? O mais indicado. Certo? Mas aí na hora de mandar Lúcifer como salvador, doutrinador aqui desse planeta, Deus na última hora mudou de opinião e mandou Jesus. Para quê? Criou um problema, né? Aí Lúcifer se revoltou, tal, quer dizer que é bem assim, então tá, eu vou criar a minha banda e vou fazer do meu jeito e vou provar para você que eu sairia melhor do que o nosso irmãozinho aí, Jesus. É uma história. Certo? A outra história, é claro que Jesus o perispírito dele estava quase desintegrando na questão de ser de luz, que não tinha, estava assim, quase não dando para reencarnar pela reconstituição do perispírito dele. Ia ser um problema. Então deveria mandar outro no lugar dele. Aí foi feito aquele tipo de coisa, o próprio Jesus falou, não, dá tempo ainda de reconstituir meu perispírito. E eu venho descendo de plano em plano, baixando a minha vibração e reconstituindo o meu perispírito. Eu vou parando em cada planeta e reconstituindo meu perispírito. Isso levou 2.000 a 3.000 anos para que a vibração dele pudesse ir diminuindo e se formando para ser, né, o doutrinador dos humanos aqui no meio daquela balbúrdia toda, até hoje. E claro que quando o perispírito, né, um espírito chega no patamar que não precisa mais encarnar, ele não tem mais o perispírito, aí não tem como. Então ele vai trabalhar numa outra situação, vai ajudar numa outra situação, mas ele não encarna mais. Vamos dizer assim, ele ganhou mérito à luz de não precisar mais encarnar. Então ele não tem mais o perispírito, que é a forma do segundo corpo físico. Mas no caso de Jesus, aí vamos dizer assim, tinha um restinho e foi, né? E o nosso amigo, que era o candidato, o Lúcio, que era o candidato que estava com o perispírito ainda pronto, sem sofrer danos, era o que estava mais, né, indicado para isso, em questão do perispírito. Mas nessa história também Jesus falou, não, eu estou mais preparado, esse caminho é melhor, né? Então, naquela reuniãozinha, realmente decidiu que Jesus seria, né, o nosso guia espiritual, e aí levou 2.000 a 3.000 anos para vir recuperando seu perispírito e baixando. E nisso, né, o nosso amigo Lúcifer se revoltou, segundo a história, né? E claro que ele trouxe uma legião
E o arcanjo Samuel era o que servia fielmente a Lúcifer. Então a igreja, depois de tudo que aconteceu tudo mais, vamos pular, a igreja criou-se a figura terrível do diabo. Com um chifre, o homem vermelho, o homem faz mal e tudo que era de errado, a culpa era do diabo. Seria até uma forma assim de justificar o erro dos humanos, né? O cara pinta, borda, mata, rouba, estraga uma família, estupra, inventa armas para acabar com os seres humanos, drogas para acabar com o ser humano, enfim. Ele mata a mulher porque a mulher não quis fazer sexo com ele, ele mata a mulher e a filha porque não admite que ela se separe dele. Então se inventou essa, vamos dizer assim, figura com todos os seus adereços, com armas, objetos, garfos, chifres, cores, para assustar as pessoas, para dominar a mente das pessoas, e tudo é culpa do diabo. Para passar a mão na cabecinha lá do pobre coitado que não teve culpa, coitado. Ele não teve culpa de nada, ele fez, mas a culpa não foi dele, ele foi influenciado por aquele outro. É uma bela desculpa, não é uma bela desculpa? E tudo que acontece de errado, a culpa é dele, não nossa, ou de quem fez. Tem gente, agora no caso de psiquiatria, que tem surtos psicóticos que a ciência explica como um desajuste mental, né? Emocional muito forte. A pessoa não está adaptada a esse mundo, não entende esse mundo, as coisas desse mundo, a violência, a fome, a guerra, né? Não entende muitas coisas e ela fica meia... Tem remédios para depressão que, em vez de curar, ela está escrito lá na bula que provoca suicídio. Poxa, se a primeira coisa que o deprimido, quando está deprimido, ele quer se matar, como é que se receita uma droga que incentiva o suicídio? O que é pior, a droga deixa a pessoa louca mesmo, né? Deixa num estado deplorável. Como a ciência médica libera uma medicação dessa para quem já está deprimido, já está um passo. Geralmente o caminho do deprimido é o suicídio. E o médico prescreve uma droga que incentiva o suicídio. Não dá para entender isso. Como também, veja bem, na figura do Lúcifer, na figura do diabo, que a igreja inventou para botar medo nas pessoas, para conseguir controlar as pessoas, fazer as pessoas não discutirem, e tudo que tiver errado, todo pensamento negativo que você tiver, é culpa dessa figura. Vamos dizer assim, uma mulher que é casada, e ela tem um kundalini ali, o chakra serpentino muito sexualizado ali, ela só pensa em fazer sexo, não com o marido somente. Ela vai para a igreja, confessa isso, aí a igreja diz: não, minha filha, você está com a influência do diabo. Vocês estão me entendendo? Não vai tratar assim o lado psicológico da coisa, não vai tratar, vamos dizer, uma terapia holística para trabalhar aquele chakra, né? Ver se a questão é hereditária também, se lá não teve lá uma mãe, uma tia, sei lá mais quem também com esse problema. Não. Mas é muito mais fácil para botar medo. Olha, você está com o diabo no corpo. Aí a pessoa, né, vai dominando, a pessoa vai dominando, a tal ponto dela ficar ridícula duplamente. Uma é o ridículo de inchação de saco, que a vírgula dela é um amém, a vírgula dela é aleluia, e por aí vai, e ela não raciocina. Porque veja bem, vamos dizer
amanhã venha descobrir que tudo que está no livro sagrado lá é uma mentira. 99% é mentira, só 1% é verdadeiro. Como é que ficaria isso? Você que acreditou em muitas coisas da igreja, como é que você ficaria? Uns iam se revoltar, né? Uns poucos, né? Iam se revoltar, iam virar ateu, nunca mais ia acreditar. Né? Outros iam se sentir idiotas por acreditar numa coisa. E outros dizendo que obra dessa entidade para destruir a igreja. Mas eu digo assim, vamos dizer que seja mentira, por quê? Vamos botar aqui, se nós temos ainda nesse planeta aqui homens que são maus, não temos homens que fazem maldade, que mata, que rouba, que estrupa, que usa droga, trafica droga, mata a esposa porque não quer fazer sexo, porque está com outro, não quer voltar para ele, não mata. O cara não tem o menor pudor, o menor amor pelo próximo. Até teve o último caso aí que aconteceu de um rapaz pegar uma garotinha de 11 anos e abusar dela sexual, e por medo dela contar para os familiares, matou com 35 facadas. Além de abusar sexualmente, matou com 35 facadas. Me diga uma coisa, vai botar também a culpa no diabo? A culpa não é dele, não? E o cara não se arrependeu, até agora não se arrependeu. Ele tenha se arrependido, vai botar a culpa num ser que inventou? Eu quero dizer o seguinte, é um homem mau, não é um homem mau que vai morrer amanhã. Ele vai morrer amanhã, ele vai virar santo da noite para o dia? Como o padre vai chegar lá e vai dar a extremação dele e dizer que Deus perdoa todos os pecados dele, ele está livre, leve e solto? Seria isso? Bonito, né? Eu vou pintar e bordar, e na hora do desenterro eu estou perdoado do que eu fiz? E as vítimas? Como é que ficam? Vão perdoar também, né? Porque elas são católicas, acreditaram naquilo lá, vão perdoar. Tudo anjinho, bonitinho. Quer dizer, o sentimento de culpa, de raiva, essa hora não existe, porque elas, né? O dom divino de perdoar é muito grande. Fácil de perdoar, né? Por que a pessoa não perdoa ainda agora? Ela perdoa depois? Perdoar não é assim. Não é como está no livro sagrado. Perdoar é um processo paulatinamente. Que, no caso, o ruim da pessoa não perdoar é desejar um mal para aquela outra pessoa. E o mal da alma mesmo, com raiva que aconteça o pior para essa pessoa. Mas como a gente ainda está em fase de evolução espiritual, como seria entendido esse perdão fora do livro sagrado? Seria, pelo menos, se você não consegue perdoar de coração, que pelo menos você não deseje o mal para essa pessoa. Se você já não deseja o mal para essa pessoa, já é uma forma de perdão. Isso não quer dizer que você queira falar com ela, aquela hipocrisia, me dá um abraço, eu vou esquecer o que você fez, você matou toda a minha família, matou meu único filho, né, no sequestro, era o meu único filho, mas eu te perdoo. Isso é bonito você falar o que aconteceu no vizinho, mas quando chega a tua vez, meu amigo, nessa hora, não, o bicho pega. Mas vamos nessa linha. O cara vai te perdoar. Eu não estou falando nisso, que o cara matou teu filho único, querido do coração, matou tua família toda e vou te perdoar. Não. O perdão, logicamente, paulatinamente, porque o universo sabe que nós estamos engateando nisso, mas só o fato de você não desejar o mal para aquela pessoa já é uma grande vitória. Já é um passo evolutivo, deixando para as próximas encarnações isso acontecendo. Então, no caso aqui, que fizeram a figura do diabo, de Lúcifer, e por isso que é motivo até de música de roqueiro aí, de mexer com a igreja, e ninguém diz, que sacrilégio, culpa deles. Inventaram para te dominar, para te castrar, a tal ponto que, por exemplo, né, esse cara que matou essa menina, o cara que matou a mulher porque não quis fazer sexo, o cara que mata, que rouba, que não sei o que, ele é um ser mau, que evidentemente está mal acompanhado de espíritos ruins. E quando ele desencarnar, ele não vai virar santo. Nem que seja o Papa perdoe o cara, ele não vira santo. Ele tem a mesma moral e energia de um cara ruim. Que aonde ele estiver, no buraco que ele for, ele vai se juntar pela lei da sintonia de vibração com
entidades da mesma vibração, que são ruins, e formar uma falange de espíritos enigmas, que são esses que vão influenciar a gente que tem essa sintonia e vibração ruim. Né? Quando a gente sente raiva, os caras não estão lá, vai lá, se vinga, pega a faca, mata o cara fez isso com a tua mulher, o cara fez isso com o teu marido, o cara fez isso com a tua família, vai lá, mata. Não incentiva? Incentiva. Esses são espíritos ruins. É espírito comum. Era um homem que fazia mal em vida e desencarnou, continua no mal, porque ainda é a vibração dele. Mas a gente vai botar a culpa na figura que criaram a igreja lá como diabo. Simples, cômodo, né? Agora, claro, sintonia, com vibração, com vibração. Se você estiver vibrando nisso, se o cara for desequilibrado nisso, é mais fácil isso acontecer, eles ganharem essa vibração e te levar para o buraco. O suicida, ele não quer se suicidar, ele quer resolver um problema. Mas a vibração dele está tão baixa, que esses espíritos sentem essa vibração e quer levar ele para os buracos dele também. Aí fica ali no ouvido dele, ó, se mata, vai ser melhor, essa vida é muito ruim. Você está vendo que essa vida é ruim? Se mata, cara, desse lado é muito melhor, tu vai ter uma vida melhor, mais leve, sem problema. Fica aquele espírito ruim, um espírito que foi alguém encarnado, que desencarnou, é um espírito ruim, mas que foi rotulado como diabo, né? E o diabo atentou aquele cara que está deprimido, que já está com essa ideia deprimida, a ideia, né, não parte só da psique dele, né, do desequilíbrio emocional dele, mas parte de uma influência externa incentivando o cara a se suicidar. Ou seja, se ele não for forte, se ele não procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, e é claro, se ele não fizer um trabalho espiritual para afastar esse que ele atraiu, que quer levar para o buraco dele, né, ele vai conseguir esse intento de suicidar. Então, o que eu estou falando é o quê? Vamos dizer, se essa história toda, para mim é toda mentirosa, só sobra 1%. O livro sagrado, para mim, ele é uma filosofia de vida, mas não dá para acreditar naquilo como aconteceu realmente, como ela está. Cada um botou a seu bel prazer e para conquistar, dominar, né, e tirar vantagem. Certo? Poxa, matar em nome de Deus? Como é que num livro Deus manda matar e no outro livro ele não matarás? É um negócio assim meio doido, não é não? É um troço meio... Não é confortante isso. Ah, vamos entender, não, porque era o livro 1, não era o livro 2. É o Novo Testamento, não era o primeiro, porque o Novo Testamento tem desculpa para tudo quando eles querem bem prazer deles. E aí? Simples, para eles tem solução para tudo, né? Mas é tipo uma empresa. No dia que aquela empresa acabar, empresa, igreja, acabar e descobrirem aos poucos que aquilo tudo era mentira, que fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, a tal ponto que eu conheço pessoas que são ridículas, a ponto de chegar e falar, pô, aquela pessoa está passando por um processo psicológico e está tentando se suicidar, não chegue perto dela porque ela está muito irritada hoje, ela pode trepar no seu pescoço e te matar, dar uma crise, né? Esse sujeito que nasceu com um problema psicológico, que não raciocina, né, não desenvolveu bem a mente dele, é uma mente problemática, em outra vida ele pode ter se suicidado com um tiro e está instituindo o cérebro dele. Ele pode ter vivido na maldade e encarnou com problema cerebral, de saúde mental. Você viver tanto na maldade. E não, são os poucos que querem mudar, sair da maldade para a bondade, porque também tem a história da reencarnação compulsória. O cara fica tanto na maldade, pede tanto para ele mudar, e faz oração e tudo mais, ele tem a oportunidade de seguir com o Espírito de Luz para mudar essa vibração. Não, ele prefere arriscar e ter uma reencarnação compulsória para sair daquela vida. E você acha que vai ser um troço simples e fácil assim? Não.
Não, ele vai vir com problemas mentais. Ele fez tanto mal para as pessoas que agora nada mais justo ele vir com problema mental. Aquele problema que ele não come sozinho, não se limpa sozinho, não toma banho sozinho, não faz nada sozinho, precisa de alguém. E alguém que ele goste, que seja muito querido por ele, para tomar conta dele, porque senão ele mata essa pessoa. Se chegar uma visita na casa dele lá, e a visita passar mais de 5 minutos, ele sentir ciúme, né? Que quem está cuidando dele está dando mais atenção porque é uma visita, né? E ele sentir ciumado, se não segurar esse bicho, essa pessoa, ele mata. E eu falei bicho porque é o espírito que ainda está com ele. Aquela turma que, quando ele fazia mal, né, não quer que ele siga um rumo melhor e fica sempre chamando e convidando ele para voltar para a turma. É aquele pacto que fazem, né? Não tem os bandidos que fazem pacto de fidelidade? Não é isso? Vão morrer pelaquela causa? Então, no caso, esse aí, como foi, vamos dizer assim, um escolhido numa reencarnação compulsória, ou que ele pediu clemência, não aguenta mais, mas ele tem que se livrar primeiro daquela turma que não quer que ele teve são os comparsas. Ele teve ali juramento. E não pode ser quebrado assim. É complicado. É complicado. E vai infernizar a vida toda. E essa turma ali influencia no cara. Porque se você não vier por bem, vai vir pelo mal. E se ele sentir ciúme daquela pessoa que toma conta dele hoje e der uma bobeira, ele pega no pescoço da visita e mata. É complicado. Precisa de várias encarnações para ele ir melhorando esse aspecto. O tema é longo, mas a introdução aqui é para concluir o que me mandaram para mim, sem deixar de responder, tomem cuidado com a pessoa que abre uma seita, lobo se transmutando de ovelha, né? E não usa o nome dele, ele não usa um nome, vamos dizer assim, um logotipo, né? Não, ele vamos dizer assim, ele tem um codinome. Ele não quer aparecer aquele nome, quer ele botar um codinome. E para copiar, ainda piorar a história, ele, né, se julga ter como guia o arcanjo Samuel na linha dele, para levar as pessoas para o buraco dele, né? Como teve seita lá fora que induziu as pessoas ao suicídio coletivo. Então, essa pessoa que me mandou, você vê que é uma pessoa aberta. Ela chegou nesse lugar, ou foi acompanhada com alguém, ou foi convidada, ou por curiosidade para saber como é que é, né? Porque quando começou o cara a falar, que é assim, né? Uma empresa, uma seita na internet, como está aberta, ela tem que mexer com você com o lado positivo. Mas numa reunião pública fechada, o alcance é infinitamente menor. Então ali eles podem falar à vontade e dizer que, por exemplo, o homem tem que dar prazer somente à mulher e o homem não pode ter prazer. Já é vamos dizer lá, o primeiro segmento. Depois o outro, né, segmento. Comer carne vermelha ajuda o lado sexual da coisa. Ele foi o arcanjo que foi a cobra que tentou no paraíso Adão e Eva. Só aí para. Só aí eu já parava. Porque, veja bem, eu não acredito na história de Adão e Eva. Amanhã vai ser provado que não existe a história de Adão e Eva. A ciência já está provando que não existiu Adão e Eva. O Espiritismo também diz que Adão e Eva foi apenas uma fábula, uma filosofia de vida, né? Uma reflexão. Só aí ele já quem está ligado, já viu, esse cara pula fora, que é mais negócio. Não vai dar certo. Alguma coisa de ruim está te preparando.
E ele, sendo um feiticeiro, ele pode transformar você num tipo, vamos dizer assim, um tipo de um cambono e você servir a ele para as maldades dele, diretamente ou indiretamente, vai depender se você gosta dessa praia, né? Da maldade, você vai se enturmar, né? Já que você tem algum problema assim psicológico e você gostar dessa praia, pronto, já tem uma equipe formada para ele. Tipo assim, que eu já assisti, fui convidado para assistir uma palestra. A primeira foi uma mulher, até deu para ir, deu para ir, coisa e tal. Na segunda já era um outro cara. Ele disse a frase que matou. Eu engoli seco, eu não sabia se eu contestava, se eu levantava e ia embora. Eu falei, se eu levantar e ir embora, ele vai perguntar por que eu estou indo embora, eu ia quebrar a palestra dele. E por quê? Porque ele errou em duas coisas. Primeiro, dizer que só Jesus Cristo salva. Numa palestra espírita, para dizer isso, ele deve ser um ex-pastor. Sendo um ex-pastor, tudo bem, não está com maus hábitos. Segundo, será que só Jesus Cristo salva? E os indianos, os hindus e os asiáticos que não acreditam, que cada um tem a sua religião, não estariam salvos? E outra coisa que se reza, que se prega dentro do espiritismo, é só a caridade que salva. Ali matou. Então, eu fiquei naquela de me segurar. Eu falei, se eu levantar, ainda perguntou, teve a coragem de perguntar, né? Um grupo de 10, ainda teve a coragem de perguntar, né? Aqui, levanta a mão, quem acredita que só Jesus Cristo salva. 2 não levantaram, eu e mais um. Eu falei, agora ele vai perguntar, né, por que a gente não levantou a mão, né? Graças a Deus que ele não perguntou, senão eu ia acabar sem querer com a palestra dele. E eu falei, levanta, não levanta, levanta, não levanta. Fiquei, deixei terminar a palestra e não voltei mais, porque eu já vi que daquele mato não sai com ele, só vai sair coisas que eles querem incultar. Reparem que todo palestrante, ele inculta o que ele quer. Se o palestrante não come carne vermelha, ele vai a palestra toda meter uma meia hora de falar que você tem que ser vegetariano. E por quê? É um saco. Se o outro acha que só Jesus Cristo salva, ele vai parar meia hora, 1 hora e vai focar nisso, porque ele acredita nisso, ele acha isso. Ele está totalmente fora e ele fala aquilo que ele quer te convencer. Tem palestrante que não acredita que você possa morrer antes da hora. Ele dá palestra a respeito disso, mas ele se contradiz. O que eu estou falando? Estou falando de eutanásia. Eutanásia é um assassinato que é matar a pessoa antes da hora. E aquela pessoa vai morrer antes da hora. Aí você faz uma pergunta assim, poxa, mas quando a pessoa morre na eutanásia, que é antes da hora, vamos dizer assim, né? E ela nasce com uma criança, e essa criança vai morrer com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, não tem a ver, né, com algum tipo que morreu antes da hora. Ela enche a boca e diz, na espiritualidade não tem essa matemática. Meu Deus do céu, cara, que contradição. Se o cara, vamos dizer, é o caso do suicida, o suicida e quem sofre a eutanásia, o suicida é o cara que faz consciente praticamente do que está fazendo. Já na eutanásia, não, o cara está entubado lá, alguém vai lá e desliga o aparelho, é diferente. Mas vamos botar assim, tanto na eutanásia como no suicídio, se o cara, por exemplo, está com 70 anos e tinha de morrer com 90, pô, ficou devendo 20 anos. Ele tinha 20 anos ainda de vida, ou que seja, para vegetar. E o suicida tinha 20 anos ainda para viver e se suicidou antes, 20 anos. Certo? Essa diferença de 20 anos que ele tinha, como é que fica? Ele não tem que, no caso, uma delas, voltar e morrer com 20 anos de idade, o que faltou na outra? Morrer com 20 anos de idade. Ou então, pior ainda, você desencarna o suicida e o coitado. O que sofreu a eutanásia tem a desculpa, que a culpa não foi dele, né? Imagina você ficar preso ao seu corpo, dentro de um caixão, porque você se suicidou fora da sua hora. Você tinha de morrer com 80, você se suicidou com 60. E ficar ali preso esses anos todos até alguém vier te resgatar. E toca oração, e toca oração, e toca oração. Que a igreja não faz missa de 7º dia para suicida, hein? Olha só que beleza, hein? Eu não estou inventando, não. A igreja católica não faz missa para 7º dia para quem se suicidou. Legal, né? Boa fraternidade, tudo bem. E o que mais? Imagina você ficar preso ao corpo esse tempo todo.
Aí você encarna, faltou 20 anos, faltou 15 anos, faltou 8 anos, você morre com 8 poucos anos e faltou, né, aquele tempo da vida passada. E a palestrante vai encher a boca dizendo que não existe essa matemática, quer dizer, ela conta o que ela quer contar. Reparem, cada um conta o que quer contar e faz você acreditar nisso. Você acredita nisso. Se você não tem uma mente aberta, como esse cidadão aqui, que percebeu isso e pulou fora, e fez muito bem de pular fora, e você toma cuidado, né? Eu só sinto pena daquelas pessoas que têm a mente fechada, lá o católico, que acredita aquilo lá piamente, que não discute, está arriscado baixar aqui no comentário e dizer que eu sou... Deus tenha piedade da minha alma, vamos rezar para esse rapaz, para esse senhor, coitado, não sabe o que diz, o diabo está nas costas dele, papapá. Mas ela não para raciocinar. Pô, será que esse cara está certo? Será que tem um fundo de verdade? A pessoa tem que ser equilibrada. Eu tenho que ter fé naquilo que eu acredito, uma fé coerente, né? Eu tenho que fazer, né? Assim, tipo... Tem gente que faz muito mais caridade e nunca leu a Bíblia. Tem gente que faz muito caridade e nunca entrou numa igreja. Ateu faz muito mais caridade, bondade, é mais, vamos dizer assim, cristão do que quem está lendo a Bíblia e que está dentro da igreja. E aí? É coisa da alma, é o que está dentro da alma. Diferentemente, o cara está lá dentro da igreja, com o livro sagrado debaixo do braço, e estuda aquilo lá. Pô, você pensa que o cara é ótimo, excelente. O cara, pô, mudou. Exemplo que ele quer. Não, quando ele sai dali... Parece que o cara nunca passou perto de uma igreja. Um troço não dá para entender. Quer dizer, dá para explicar, mas não dá de entender. É compreender, mas não entender. Então, gente, graças a Deus temos a radiestesia e um radiestesista, que a gente tem que ser assim, a gente tem que... Houve um milagre, peraí, vamos estudar esse milagre. Se a ciência não explicar aquele milagre, vai ser milagre até haver uma explicação. Após haver uma explicação, deixou de ser milagre. Mas isso não quer matar a fé de ninguém. Você pode ter uma fé no copo d'água, que você vai se curar tomando um copo d'água. Você pode ter uma fé numa cruz, num símbolo, no que for. A fé é pessoal. Agora, não precisa ninguém incultar fé em você, porque na verdade o que vão incultar é o que eles querem, é que você não raciocine. Assim como a política também. Quanto menos você estudar, quanto menos você raciocinar, vai ser fácil de dominar. Agora, imagine esse cidadão aqui, que ao se denomina um nome que não é dele, é um estrangeiro que o nome não é dele, e que ele é possuído pelo espírito Samuel, que é o fiel de Lúcifer. É uma galhofa, né? E amanhã se descobre que tudo foi uma mentira, no caso, tem muita mentira, né? Porque toda história tem várias versões. Eu posso escrever um livro, escutei uma história, posso escrever um livro? Não, eu vou escrever um livro bom, vou melhorar essa história, vai ficar um livro lindo e maravilhoso. Vem outro, não, peraí, eu vou tirar uma vantagem dessa história. Vou dominar aquela aldeia, aquelas pessoas e vou botar terror ali, você toca terror ali. Então, tocando terror, falando terror, aí você pega um livro preto, você vê ali, de divino não tem nada, tem 0,1% de divino. O resto, 99,98% é terror, é desgraça em cima de desgraça, matança em cima de matança. Meu Deus do céu, é crueldade em cima de crueldade, é barbaridade, então fica assim, meu Deus. Então o cara escreveu aquilo para dominar. Para dominar. E o primeiro que escreveu já vou logo contaminando. Era um cara que mandava perseguir os católicos na época de Cristo. Mandava perseguir e matar. Depois que ele viu que aquele caminho não era bom, que era uma luta muito grande, ele estava saindo com a má fama, e na hora da morte dele ele quis se converter em cristão, ele mudou tudo, passou a ser cristão e começou a fazer escrever o livro de outra forma para amenizar a situação dele. Conseguir assim o perdão, sei lá o que, sei lá. Aí veio outro esperto, cada um que ia atrás é mais esperto que o outro, né? Não, agora eu vou fazer a minha parte aqui de escrever para mim tirar vantagem sobre isso e sobre aquilo para eu me dar bem. Ou seja, cada história, cada conto aumenta um ponto. E é tudo ao meu prazer. É tirar vantagem. A verdade, cadê a verdade? Que ilumina. Então, gente,
prestar atenção nesses fatores. Porque você está sendo influenciado. Você não quer fazer uma coisa, você está querendo fazer aquilo, você está com uma influência espiritual. Não, esquece tal de diabo. Diabo é uma figura inventada pela igreja para dar desculpa, para passar a mão na cabecinha do outro que matou, que roubou, esfaqueou uma menina de 11 anos, estrupou e tudo. Ela não foi culpa dele, não foi culpa do diabo. Isso é uma desculpa. Agora, quando tem aquele pensamento negativo, faz isso, mata, rouba e vai lá e dá falso testemunho, tem um espírito que foi uma pessoa encarnada da mesma linha de pensamento, de sintonia e vibração e atitudes, que desencarnou e continua fazendo a mesma coisa, porque vibra a mesma coisa. Se você tiver esse canal aberto, você vai dançar, você vai fazer o que ele está mandando. Até a tal ponto de você ser subjugado por aquele espírito e você virar fantoche na mão dele e tudo que ele falar, você faz. Aí haja psicólogo, analista, psiquiatra e tratamento espiritual, né? Não é fácil não, porque até nisso a igreja erra na hora dos exorcismos dela, né? Teve o último caso aí que simplesmente foi fazer um exorcismo numa menina que o problema dela é psicológico. Eles trataram como problema espiritual. Mataram a menina. A igreja, mais uma vez, matou alguém. E matou essa menina, né? Deram lá receitas absurdas que ela tinha que fazer jejum em cima de jejum. Ela não comia, nem bebia água. Toda vez que ia fazer a sessão de exorcismo. E aí? Matou a menina. O problema dela não era esse. No subúrbio do Rio de Janeiro, tinha uma igreja lá. Quando a mãe levava a filha para o pastor e dizendo que ela estava com influência do diabo, pegava essa menina, botava dentro de um quarto lá e só escutava chicotada, tapa e soco. A menina chorando e berrando e a mãe do lado de fora, não, está tirando o diabo do corpo dela. A menina saía lá toda quebrada, hematoma, e ninguém falava nada. Você acha que é assim que se tira um espírito, seja lá qual for, do corpo de alguém? Assim? Na base do tapa e soco? Por que não pegou uma arma e deu logo um tiro para matar quem estava nela, né? Não ia matar o cara? Não ia matar ela, né? Só faltava isso, né? Não, mas ter um entendimento, um esclarecimento, uma doutrinação para dois, que os dois têm que se entenderem, né? Se ela traz um espírito ruim, porque ela está numa situação ruim, numa vibração ruim, e ela estando numa vibração, ela está aceitando aquela sugestão daquele espírito. Não é verdade? Então, gente, esse assunto é muito longo, é polêmico demais, e eu trago aqui como um alerta. Essa pessoa trouxe, achei interessante. Eu para não me comprometer com essa seita, eu preferi deixar no ar e colocar o que realmente acontece de um modo geral. Tá? E espero que você, né, seja uma mente aberta. Isso que é importante, uma mente aberta, você discernir as coisas e você filtrar e ver o que é bom para você. Ah, aquela religião tem uma coisa boa? Traz. Aquela outra tem uma coisa? Traz. Aquela outra tem interessante? Traz. O budismo tem? Traz. O espiritismo tem? Traz. Você não precisa estar dentro delas. Você precisa fazer o que é melhor. O que adianta você estar lá dentro se você não consegue fazer? Se você vai se decepcionar com o palestrante, você vai se decepcionar com os médios, você vai se decepcionar com o pastor, até com o coroinha, você, né? E com as carolas lá. Mas essas aí, coitada. Uma vez entrei numa secretaria lá, né, para pedir um negócio lá, uma missa, que era um trabalho para ser feito pela radiestesia, né? Eu fui tão maltratado que eu falei assim, entrei no lugar errado. Não é possível. Uma senhora de idade, carola, do jeito que ela me atendeu, tratou e respondeu, é isso aí, meu amigo, é comércio. E eles caem em contradição porque Jesus expulsou o comércio dentro da igreja, né? Aliás, do templo da casa do pai dele, certo? Então por que a igreja hoje vende santinho, vende missa do sétimo dia, vende quando nasce, batismo, vende casamento, vende 15 anos, vende bota de prata, boda daquilo, vende, missa até para desencarnado? Que comércio, hein? Que contradição, hein? Tem umas que ficam assim, ó, não vou abrir aqui dentro não, abre uma loja ali do lado de fora, para ficar menos pior. E por aí vai. Quem quiser acordar, acorde. Nós estamos numa nova era, onde muita coisa vai acontecer, muita mudança.
e para você estar equilibrado nos horrores que vão acontecer, nas verdades que vão aparecer aí, é bom você estar equilibrado e veja com os olhos, escute com os ouvidos, porque o choque vai ser muito grande. Agora, não vai afetar os que conhecem a verdade, que estão se esclarecendo e os que são equilibrados. Agora, tenho pena dos carolas, dos cegos e surdos e mudos e burro espiritualmente. Ok, pessoal? A gente continua mais para frente esse assunto, que é muito polêmico, muito longo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Ok? Se você gostou, você curte aí para ajudar o canal e ajudar outras pessoas que precisam ter esse esclarecimento. Ok? Um abraço, até a próxima.